Muito bem, galera. Temos aqui, então, a questão R45. É uma questão, novamente, que envolve um gráfico, então, muita atenção, tá certo? Questões que envolvem gráficos são questões, em geral, um pouco mais detalhadas, que exigem mais atenção. Então, vamos lá. Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói-se o gráfico ao lado, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Então, queridos, a primeira coisa que você tem que perceber nesse gráfico aqui é o seguinte, ele é uma reta. Toda vez que você tem, de acordo com a teoria que nós vimos no vídeo anterior, toda vez que você tem um gráfico de tensão por corrente, onde a linha do gráfico é uma reta, um gráfico com essa característica aqui está indicando um resistor chamado de resistor ôhmico, ou um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ok? Aqui eu tenho uma reprodução daquele gráfico, tá? Eixo horizontal corrente, vertical tensão, os valores, a reta do gráfico, né? E nós devemos lembrar o seguinte, primeiramente vamos escrever a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, tá certo? E repara, eu vou isolar a resistência dentro dessa equação. Então, vou pegar o I e vou jogar para o outro lado, para baixo do U, de forma que eu terei U sobre I é igual a R. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que a resistência é igual à divisão da tensão pela corrente. Isso aqui vai funcionar quando o resistor for ôhmico, ou seja, quando ele tiver esse aspecto aqui. Toda vez que você tiver um gráfico de U por I, você tiver uma reta nesse gráfico, trata-se de um resistor ôhmico. Significa que a resistência dele não varia no decorrer do tempo, ou não varia à medida que a corrente aumenta, tá certo? Então, em outras palavras, isso significa o seguinte, em qualquer ponto em cima dessa linha do gráfico, você terá que ter o mesmo valor de resistência elétrica. Então, eu vou escolher um desses três pontos aqui, vou escolher esse primeiro ponto. Repara que para esse ponto eu tenho um valor de corrente e tenho um valor de tensão. Vou pegar esses valores e vou encaixar nessa equação aqui. Para esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, eu tenho uma tensão que vale 4 e eu tenho uma corrente que vale 0,2. Quando você dividir 4 por 0,2, você terá uma resistência elétrica que vale 20 ohms. Se você não estiver satisfeito e quiser tirar a prova real, pegue esse outro ponto aqui, que é o ponto número 2. Então, se você pegar os dados e substituir na equação, repara que para o ponto 2 você tem uma tensão que vale 8 e você tem uma corrente que vale 0,4. Se você dividir 8 por 0,4, você vai achar também um valor igual a 20. Se você não estiver ainda satisfeito, pegue o ponto número 3 e faça a divisão de 12 por 0,6. E você vai perceber que você vai achar o mesmo valor de resistência elétrica, tá certo? Então, a resposta é 20 ohms. E isso, de novo, é uma característica dos resistores ôhmicos. Para qualquer ponto em cima da reta do gráfico, você terá uma resistência de 20 ohms. Valeu, galera. Até a próxima questão.